Chorão pode ter percebido que ele estava morrendo e ainda tentou desesperadamente salvar a própria vida. 13 anos depois da morte do líder do Charlie Brown Jr., novos relatos de quem entrou em seu apartamento ajudam a reconstruir as últimas e mais perturbadoras horas do cantor. O Chorão tinha milhões de fãs, músicas que atravessaram gerações e uma carreira que parecia indestrutível. Tão natural quanto a luz do dia. Mas, longe dos palcos, ele enfrentava uma batalha cada vez mais difícil de controlar, até que tudo terminou dentro do seu apartamento após um suposto surto tão violento que ele chegou a perfurar uma parede e ferir gravemente o próprio pé. Hoje você vai entender como uma dependência química destruiu aos poucos um dos maiores ídolos do Brasil, o que aconteceu naquela madrugada e por que a sua morte não teria sido intencional, como muita gente acredita até hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Senhores, um recadinho aqui antes da gente começar o vídeo, né? Vocês podem perceber que eu me livrei dos óculos. Olha só, vocês vão ter que se acostumar a me ver assim, né? Parece que o zoinho tá até pequeno, né? Eu fiz uma cirurgia ontem, cara, de correção de miopia, tá? E já tô, olha que impressionante. Hoje eu já não estou mais usando óculos e já tô trabalhando normalmente, né? Porque é uma técnica bem avançada lá. Enfim, eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui no canal contando como é que foi, cara. Vai ser bem interessante mesmo. E o segundo recado é pra você entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Link aqui na descrição, QR Code aqui na tela para você participar do nosso grupo, onde a gente tá liberando materiais lá, ensinando você a como faturar com a Shopee, tá bom? Eu e o Tom Dimas estamos mostrando na prática lá para você e você vai aprender, beleza? Link na descrição ou QR Code aqui na tela. Bom, vamos pro vídeo. Alexandre Magno Abrão, o nosso eterno Chorão, ele é uma das maiores lendas da música brasileira, principalmente para minha geração, formada aí por quem nasceu no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Ele é, sem dúvida, um dos maiores ídolos musicais de toda essa galera. E não paro por aí, tá? Suas músicas atravessaram gerações e certamente ainda vão conquistar muitas outras. Tanto que hoje a gente vê jovens, nascidos depois aí de 2010, curtindo e se identificando com o som do cara. Charlie Brown Jr. se tornou algo realmente icônico. Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Nascido em São Paulo no dia 9 de abril de 1970, o pequeno Alexandre ele não teve uma infância e uma adolescência tão fácil, se a gente pode dizer assim. Após a separação dos pais, enfrentando dificuldades financeiras, ele via a mãe, que era doméstica, vender pastéis, cozinhar para fora ali para conseguir uma renda extra. O Chorão ele passava muito tempo na rua, ia mal na escola, abandonou os estudos na 7ª série e supostamente se envolvia com frequência em problemas com a polícia. Dizem que Alexandre ganhou o apelido de Chorão na adolescência porque ainda não sabia andar direito de skate e chorava com as provocações dos amigos. Foi também aí nessa época que ele se mudou para Santos, criando uma ligação tão forte com a cidade que muita gente acredita que ele nasceu por lá. Além disso, ele era santista fanático. O Peixão chegou até a lançar uma camisa em homenagem ao Charlie Brown Jr. Mas como nasceu a banda então? Aos 21 anos, Chorão foi convidado para integrar uma banda chamada Was Up. Só que o projeto não deu certo. No ano seguinte, em 1992, ele chamou Renato Pelado, Marcão Brito, Thiago Castanho e o baixista que havia conhecido na Was Up, ninguém menos que o saudoso Champignon. Assim nasceu a banda, né, Charlie Brown Jr. e daí em diante o resto é história. A carreira musical começou por acaso. Certo dia, no barzinho, substituiu um vocalista de uma banda que precisou sair do palco às pressas. Foi a deixa para Chorão soltar a voz e mostrar que tinha estilo. Um músico que estava no local viu a apresentação e o convidou para ser vocalista de uma outra banda. Em 1992, ele fundava a banda Charlie Brown Jr. O nome, uma homenagem ao personagem das histórias em quadrinhos. O complemento, Júnior, aos grandes nomes da história do rock brasileiro que o influenciaram. Transitando entre o hardcore, o rap e o reggae, a banda lançou 10 álbuns e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Depois de um tempo batalhando para chamar a atenção das gravadoras, Rick Bonadio ele resolveu dar uma chance aos caras. E aquela banda que misturava rock hardcore, skate punk, reggae, rap, explodiu logo no primeiro álbum, o lendário Transpiração Contínua Prolongada, de 1997, com clássicos como O Couro Vai Comer, Proibida Pra Mim e Tudo Que Ela Gosta de Escutar. Daí em diante, os caras passaram mais de 25 anos fazendo sucesso sem parar. Emplacaram dezenas de hits como Te Levar, Zóio de Luta, Me Encontra, Pontes Indestrutíveis, Só os Loucos Sabem e Dias de Luta, Dias de Glória.
e entre tantos outros. A formação original se desfez em 2005, né, o que, segundo pessoas próximas, teria sido um grande baque aí para o vocalista. Quase todos deixaram a banda e a separação não teria sido nada amigável. Mesmo assim, com uma nova formação, Charlie Brown Jr. continuou fazendo sucesso. Charlie Brown Jr. vendeu milhões de discos, conquistou 2 Grammys latinos e se tornou a voz de uma geração. Os caras ditaram moda e estilo, enquanto o Chorão era o grande rosto de tudo aquilo. Com sua personalidade forte, mas sempre lembrado como um dos artistas mais talentosos e humildes da indústria por quem o conheceu, ele virou referência. Só que as pessoas próximas e até os fãs conheciam um hábito que não lhe fazia bem. Um mal, infelizmente, comum que, quando não é tratado, pode destruir a vida de alguém. E foi justamente isso que acabou tirando o Chorão da gente cedo demais. Antes mesmo da fama e da formação do Charlie Brown Jr., Chorão foi casado com Thaís Lima, mãe de seu único filho, Alexandre, nascido em 1990. Em 1993, o casal se separou. No mesmo ano, aí, o vocalista conheceu aquela que muitos consideram o grande amor da sua vida, a estilista Graziella Gonçalves, a famosa Grazon, inspiração para hits como Proibida Pra Mim. Juntos, Chorão e Grazi acompanharam toda a ascensão da banda, desde o crescimento até o sucesso nacional. Ela acabou se tornando uma peça fundamental na vida do artista. Mas por que eu tô falando isso? Os dois ficaram quase 20 anos juntos, porém, em novembro de 2012, cerca de 4 meses antes do fatídico 6 de março de 2013, eles se separaram devido ao desgaste causado pela dependência química de Chorão. Infelizmente, o cantor enfrentava problemas com drogas, principalmente com cocaína. A própria Grazi afirmou que ele era dependente e que a situação piorou em 2005, após Chorão ficar muito abalado com o fim da formação original da banda. Grazi conta que ela, o filho do cantor, a primeira esposa e o empresário tentaram interná-lo em uma clínica de reabilitação. Chorão, porém, acreditava que tudo estava bem, né, e ainda tinham controle da situação. Eles chegaram a procurar um advogado para conseguir uma internação involuntária, mas por compromissos de trabalho não levaram a ideia adiante. O apartamento do cantor na zona oeste de São Paulo teria se tornado o local onde Chorão se isolava para usar drogas, algo que incomodava muito Graziella. Por isso, ela resolveu se separar, uma tentativa desesperada de fazê-lo reagir, buscar ajuda, abandonar o vício. Ela ainda o amava e, infelizmente, não conseguiu ver o homem que também a amava vencer aquela batalha. Após a separação, Chorão enfrentava uma depressão profunda e o agravamento da dependência química. Na madrugada de 6 de março de 2013, o cantor, aos 42 anos, foi encontrado morto por seu motorista e seus seguranças. Chorão foi encontrado desacordado em seu apartamento no bairro de Pinheiros. Quem encontrou o cantor foi o motorista dele, que logo chamou o SAMU. Por volta de 5 horas da manhã, a equipe médica constatou que Chorão já havia falecido. Cerca de 1h30 depois, policiais militares, civis e peritos já estavam no apartamento. Chorão estava de bruços no chão da cozinha de seu apartamento em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O local estava completamente revirado e, contudo, fora do lugar. Estas fotos mostram o apartamento do cantor revirado. O músico Champignon, que é baixista da banda, foi até o local. Disse que estava bastante triste e que não fazia ideia do que teria acontecido. Como é que você ficou sabendo? Você estava na sua casa, dormindo, te O ligaram? segurança me ligou, ele tinha vindo aí, não atendia. Acho que tinha uma chave que entrou no apartamento dele e viu que Como é que ele estava muito deprimido por essa separação? Não sei. Ele estava triste. Alguma coisa que você possa lembrar. Deixa eu te falar. Muita gente falou besteira na época e até hoje existe o mito de que o cantor teria tirado a própria vida. Porém, a perícia do Instituto Médico Legal apontou uma overdose de cocaína como a causa da morte. Provavelmente naquele estado depressivo ele continuou usando a substância até chegar a um ponto que já era tarde demais. O fato é que a morte do artista provocou uma enorme comoção em todo o país. Milhares de fãs ficaram órfãos do cantor, que permaneceu no auge durante 20 anos, mas infelizmente acabou perdendo a batalha contra as drogas. Mesmo após 13 anos, a morte do líder do Charlie Brown Jr. continua rendendo assunto. Numa entrevista recente à Snyder, o delegado Luiz Augusto Romani, um dos primeiros a chegar ao apartamento do artista, revelou detalhes inéditos do caso. Segundo ele, Chorão teria sofrido um surto e decepado o próprio dedo do pé ao chutar uma parede com tanta força que chegou a perfurá-la. Olha só que triste, não? Entrou um cara mais alto, forte, e outro mais velho, vinha descobrir depois o Kleber e o Douglas, o segurança. E o cara veio assim, o Chorão morreu. E eu, um moleque novo na época, tinha 28, 29 anos. Ainda falei, o Chorão do Charlie Brown? O cara Já levantei, falei, tá louco? Como assim? Vocês chamaram alguém? Como tá morto? Não, achamos ele aqui. Viemos direto pra delegacia. Era do lado.
O apartamento não dava 1 quilômetro ali da delegacia. Falei, vocês estão de carro, bora. Montei na viatura e fui pra lá. Achei ele na cozinha, caído. Aí foi um choque, né? Pô. Chegar ao local, nenhuma chance de ter uma terceira pessoa. Já conversei com o médico do SAMU que atendeu aqui e tal. Lógico que a gente vai aguardar o legista depois, o exame necroscópico. Mas, embora ele esteja machucado, que até acabou indo pro DHPP, isso deu uma polêmica na época. Não, mas aí foi homicídio, não foi? E eu soltei a primeira pérola, eu já vou te falar, que eu nunca tinha atendido imprensa, eu corria de repórter, né? Mas aí eu falando com o seccional no celular, eu falei, olha, ele tá machucado porque o dedo, ele puxou o ar-condicionado, machucou o dedo, ele tava com o dedão pendurado do pé, ele deu uma bica na parede, irmão. Eita, peraí, eu não sabia não. Você não sabia? Puta, Não. são os detalhes. Ele tava machucado, fudido? Tava meio machucado, mas ele mesmo se machucou, né? Ele deu uma bica na parede. Ele surtou, né? Teve um surto ali decorrente. Ele tava com o dedão do pé pendurado? Não, tava. O do pé pendurado. Ele deu um chute na parede. Foi um buraco na parede. Eu não me lembro se eu falei isso em algum lugar. Acho que não. Não, irmão, acho que isso nunca Acho que saiu não. em nenhum lugar, não. Porque a galera acha o quê? Que o Chorão cheirou ali e já era, ele caiu duro, entendeu? Não, Ninguém não, sabe não, de não, dedo não. quase decepado. Não, aqui tava machucado um pouco a mão, ele puxou um ar-condicionado, tinha um pouquinho de sangue assim na parede também. Ele quebrou um pouco o imóvel ali. Deu umas doideiras. Ele colocava os papel higiênico numas lampadinhas que ficava no teto, que ele achava que tinha câmera ali. Dava umas alucinações um pouco pra mais, mas nesse dia deu um surto antes disso daí. Então ocorreu toda essa cena. O relato do delegado mostra o estado de surto em que o cantor realmente estava. Infelizmente, ele usou uma quantidade de cocaína que o seu corpo não suportou. Qualquer quantidade já é terrível, mas Chorão acabou perdendo completamente o controle. É muito triste, né? A Sônia Abrão, que pra quem não sabe é prima de Chorão e era próxima dele desde a infância, afirmou anos atrás que o artista provavelmente percebeu que estava morrendo durante a overdose e tentou se automedicar. Para ela, essa seria a maior prova de que o primo não queria tirar a própria vida, como muitos dizem, mas que simplesmente passou do limite na hora do uso ali das substâncias. Eu acho que você foi para a medicação, ele foi para as drogas. E assim, o pessoal fala, Piora. o Chorão acabou com a própria vida, ele quis botar um ponto final. E não é verdade, foi uma overdose mesmo. Em algum momento, inclusive, por isso que os especialistas falaram pra gente, ele se tocou, porque ele se cortou, como ele quebrou o ar-condicionado, ele teve um dia de fúria dentro daquele apartamento, ele quebrou tudo lá dentro, sabe? E assim, o que eles falam pra gente, que ele se cortou e ele percebeu que ele estava correndo algum tipo de perigo. E foi quando ele saiu buscando uma caixa de band-aid, uma caixa de curativo. Ele tentou ainda se medicar, então isso para eles foi o maior indicativo de que realmente não foi isso, ele não quis acabar com a vida, foi um acidente, vamos dizer assim, uma overdose mesmo, estourou o coração dele. Relatos como esse só tornam ainda mais triste a maneira de como ele partiu. Até hoje, nenhuma banda brasileira conseguiu se aproximar da qualidade, do sucesso que Charlie Brown Jr. alcançou. Chorão se foi, mas a sua obra será eterna. Eu tenho certeza de que até os filhos de vocês, que ainda nem nasceram, vão ouvir o som do cara e também vão gostar. Bom, mas na sua opinião, o que tornou o Chorão um artista tão único e insubstituível? E qual a música do Charlie Brown Jr. que mais marcou a sua vida? Comenta aqui embaixo. E não esquece de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Link na descrição e QR Code aqui na tela. Até o próximo vídeo. Tchau!